Olá pessoal, bem-vindo a mais um Pencast. Aqui é o Gabriel Rubens e eu tô hoje aqui com o Gabriel Lima e com o Vinícius Pasco Antônio. E hoje nós vamos falar sobre como foi a ida do Vinícius para a Alemanha. Tudo bem, Vinícius e Gabriel? Opa! Beleza, pessoal? Tudo bem. E aí, pessoal, beleza? Beleza, Gabriel Lima, beleza, Gabriel Rubens? Bora bater um papo hoje. Beleza, tudo tranquilo? Então, Vinícius, hoje a gente tem o objetivo de falar como foi tua ida para a Alemanha, certo? Para falar desde o começo, como foi a tua vontade, como que surgiu, se tu já sabia alemão ou não, como foi o processo com o RH, como foram as entrevistas até a hora que tu chegada lá. E vai ser interessante porque tem muita coisa aqui que eu queria saber, mas eu nunca tive a oportunidade de perguntar pra ti, né? A gente nunca teve uma conversa sobre isso. E o Gabriel Lima a mesma coisa. Então, vamos tirar todas as nossas dúvidas e vamos ensinar também ao ouvinte quais foram os passos que tu seguiu para conseguir teu primeiro emprego na Alemanha, tá bom? Vamos lá, Vinícius. Acho que a primeira pergunta, porque é uma curiosidade que eu tenho, é: por que a Alemanha, cara? Tu decidiu morar na Alemanha ou tu só queria morar fora e a Alemanha foi a oportunidade que apareceu? Então, Rubens, eu comecei a pensar em trabalhar fora do Brasil depois de eu ter feito um mochilão. Em 2015 eu fiz um mochilão, 40 dias eu fui pelo leste europeu e comecei em Berlim. Berlim, Amsterdã, fui para Munique também, então eu conheci na Alemanha Berlim e Munique e percebi que o transporte é muito bom e que você tem a oportunidade de conhecer outros países estando na Europa. E aí eu tive vontade de trabalhar na Europa para poder, fim de semana, férias, conhecer outros países, que é uma diferença que a gente tem no Brasil. Por exemplo, no Brasil eu morava em Santos e com o dinheiro que eu poderia conhecer outro país na Europa, eu conseguia pegar um ônibus para Jabaquara e conhecer São Paulo. Então, principalmente essa oportunidade de conhecer outros lugares, outras culturas, foi o que mais me fez ter essa vontade de trabalhar na Europa. E é uma época que muita gente está fazendo isso, né, Vinícius? Tá indo trabalhar na Europa, porque aqui no Brasil muita gente gosta de trabalhar com tecnologia e tem muita área aí, né, mano? Tem muito brasileiro que deve ir trabalhar para ir também, né? Tem, não só na tecnologia, tem uns amigos meus que vieram para cá e geralmente o pessoal procura até qualquer emprego só para ficar e depois busca oportunidade na área. E outra coisa da Alemanha que foi bom para mim, que fez eu querer vir para cá, é que quando eu era pequeno, não sei se vocês sabem, mas eu estudei alemão um tempo em Santos. Quando eu me mudei para Santos, eu estudei, fiz uns 2 anos de alemão. Eu me mudei e comecei a aprender inglês, na verdade, porque eu sou filho de professores. Então, assim, a vantagem que eu tive na vida é que eu nunca precisei pagar para ter escola particular, perdão. Então meus pais conseguiram pagar um curso de inglês. Só que o meu irmão mais novo, ele não quis fazer inglês. Eu não sei porquê. Ele falou: mãe, eu quero aprender alemão. E tinha uma escolinha de idiomas do lado da escola que a gente fez inglês. E aí eu levava ele para a aula de alemão. E a professora, como eu era novo, eu estava na 3ª série, ele estava na 1ª série, eu acho. Ela falou: ao invés de você ficar aí esperando seu irmão, participa com a gente, fica de ouvinte. E aí eu fui começar a aprender, estudar. Então desde essa época eu já tive contato com o idioma alemão e com a cultura. Então, peraí, quantos anos? 3ª série? 2012, eu devia ter 10 anos, 10, 11 anos, e meu irmão é 1 ano e 9 meses, não, 2 anos mais novo, ele devia ter 8. Cara, na 3ª série você tava estudando alemão já, cara. Eu lembro da 3ª série, não tava estudando nem inglês, e quando eu estudava inglês era verbo to be só, mano. E ficou até a 8ª série assim. Pô, mas irado, velho. Irado. Mas assim, você não deve ter aprendido. Assim, você lembra de ir estudando alemão, assim, na 4ª, 5ª série, sei lá. Quando é que você foi voltar a estudar alemão? Você ficou estudando alemão até ensino médio? Sim, e também se tu estudava mesmo ou tu ia pra aula só? Porque quando tu é pequeno, Então, tu não vê a importância, né? Mas tu... eu era o mais velho da minha sala. Tinha o meu irmão que estava na 1ª série e tinha mais 3 crianças que eram mais novas que o meu irmão. E assim, a gente não sabia nem o que era verbo em português. Imagina, a professora não tinha como ensinar gramática pra gente em alemão, se a gente não sabia em português. Então as aulas, na verdade, eram meio que diversão. A gente ficava a aula inteira cantando música, jogando joguinho, para ir tendo contato com as palavras. E aprendendo alemão, né? Então, na verdade, assim, nessa época eu não aprendi mesmo gramática, a falar, mas eu já tive contato com o idioma e aprendi palavras, aprendi como estruturar uma frase.
E depois, mais pra frente, eu decidi, já quando eu trabalhava, fazer um curso de alemão no Brasil para encerrar esse ciclo, né? Porque eu tinha investido 3 anos quase na minha vida brincando de alemão. Falei, sábado nada para fazer, vale a pena terminar esse ciclo e aprender alemão mesmo. Cara, irado, velho. E essa forma de aprendendo com música, com o dia a dia, né? É a melhor forma, né, cara? Eu sempre ouvi muito falar disso e tal. E, inclusive, a minha filha, por exemplo, eu coloco às vezes uns desenhos em inglês e todo mundo fala que é o melhor jeito de se aprender, porque ela vai vendo uns desenhos, tipo, vai ouvindo coisas do que ela, como se estivesse conversando, sabe? É a melhor forma, né? Você não tá aprendendo estrutura ali, você tá vendo na real como que se fala, né? É mais fácil, né? Por exemplo, em inglês eu nem sei explicar como que eu aprendi inglês, porque eu comecei cedo também. E é o que tu falou, lembro que tinha Magic English, VHS, minha mãe gravava, dava um jeito de gravar e eu assistia. E aí vai mais natural, bem, bem legal que tua filha tá aprendendo também, bacana. Boa. Legal. E, assim, legal, tu falou da parte do teu mochilão, tu falou que tu começou a estudar alemão bem cedo, mas eu queria voltar na parte do mochilão. Quantos países tu conheceu naquela época e por que a Alemanha ainda? A minha dúvida, porque tu fala assim, eu fiz o mochilão, então tu passou por vários países, mas talvez porque tu já sabia alemão, estava aprendendo, ou teve alguma coisa a mais que te chamou a atenção lá? Boa, vamos lá. Eu conheci Holanda, Amsterdã, né? Alemanha, e aí eu fui para Praga, Budapeste, Cracóvia na Polônia, Áustria, que também fala alemão, e fui para Munique e voltei depois para Amsterdã para voltar para o Brasil. O que eu lembro é que a cidade que eu mais gostei foi Praga. Foi assim a cidade mais irada que eu visitei. Eles até eu gosto de fazer walking tour quando eu vou conhecer as cidades para conhecer a história. De manhã e de noite eu vou para algum bar, saio. E no walking tour os guias falam que Hitler fez um cerco em Praga e eles se renderam várias vezes, o povo de Praga, porque eles tinham medo de entrar em guerra e destruir a cidade, a arquitetura. Então assim, é muito irado, vale a pena se um dia vocês puderem ir para lá. E a Alemanha juntou o útil ao agradável, porque é um país que a economia é boa e tem bastante vaga na área de TI, de programação. Eu nunca recebi, por exemplo, vaga para ir para Praga. Talvez se eu tivesse recebido, eu teria ido para lá. Mas a Alemanha, dos países que eu recebi, foi o que mais me chamou a atenção. E também por ser em Dortmund. Eu sou, assim, fanático de futebol. E eu sempre tive o sonho de ver a Champions League, escutar aquele hino da Champions. E na Alemanha tem o Borussia, que eu era fã por causa da Muralha Amarela. Eu gostava de jogar com o Borussia no videogame. Então, quando eu recebi a vaga para a oportunidade de vir para Dortmund, na hora já veio esse vínculo mais sentimental do futebol, do jogo, e aliar também o fato de poder aprender alemão, conhecer outra cultura. E aí foi um dos motivos para eu escolher. Mas qualquer outro país também teria sido bom. Irado, cara. Eu ia falar dessa parada do futebol. Eu sabia que pra ti tinha sido um super critério pra você ir também, né? E assim, uma coisa que eu ouço falar bastante é que na Europa também o lugar que mais paga bem assim é a Alemanha, assim, né? E isso fez diferença pra ti? Não fez? Ó, vou ser bem sincero. Geralmente, quando você recebe vaga para a Europa, recomendam você ver o custo de vida no país para comparar, porque por mais que receba mais, tem imposto, tem que ver se a cidade tem um custo de vida mais alto ou não. Só que por ter sido em Dortmund e eu já querer vir para a Alemanha, e na fase que eu estava no meu trabalho no Brasil, não tinha muita perspectiva, eu já estava pensando em migrar também de trabalho, eu nem fiz essa conta, nem fiz essa regra de três para ver se valeria mais a pena financeiramente, porque a minha ideia era primeiro ir para a Europa, até porque eu não tenho passaporte europeu. Então, foi uma empresa que ia bancar meu visto, ia ser um facilitador, e na minha cabeça era, eu vou para lá, se eu não gostar, eu tô na Europa, eu consigo fazer entrevista mais fácil, e se eu gostar, irado, deu certo. E eu tô aqui há 3 anos já, mais de 3 anos. Bom, sinal que tá dando certo, né? Tu tá aí e não tá pensando em mudar agora, né? Pelo que eu sei. Mas, bom, então tu entrou num ponto que é interessante. Tu começou a falar um pouco sobre a entrevista e essa é a parte que eu mais tenho curiosidade, pra falar a verdade, assim, de como que foi o processo de entrevista. E a primeira coisa que eu queria te perguntar é quantas entrevistas tu fez pra Alemanha? E como que tu achou as empresas ou como as empresas te acharam? Beleza, vamos lá. Eu acho que para eu explicar isso, tem que explicar antes como que era a minha situação no Brasil.
o trabalho que eu tava. Porque eu sempre trabalhei, tipo, geralmente eu trabalhei com um projeto de consultoria, projeto assim temporário de 1, 2 anos. E aí eu tive a oportunidade de ir pro Walmart. E para ir pro Walmart, você tem que fazer prova. E geralmente é uma prova técnica bem complicada, até pelos desafios que ele tem lá de ter que aguentar Black Friday, tem que aguentar requisição, é um e-commerce, tem que lidar com dinheiro, então são áreas muito sensíveis que você tem que ser tolerante à falha e conseguir escalar. E ter conseguido passar nessa prova e estudado para essa prova e conseguido ter experiência e me firmado na empresa, até no projeto que eu estava, que era um projeto crítico lá dentro, que era um MS, era meio que o centro do post-purchase, que é depois que o cara faz a compra, ele tem que conversar com outros sistemas, tem que ver se vai ter estoque, qual rota que vai fazer. Enfim, tem vários desafios técnicos que para a Europa são importantes. E isso fez com que eu começasse a receber mais vaga no LinkedIn. Porque aí eu tinha mais experiência técnica, eu tinha essa parte de event-driven, né, que a gente trabalhava com microserviços, na época, 3 anos atrás, estava o hype de microserviços. Então eu comecei a receber bastante vaga para a Europa por conta disso. Então tinha um LinkedIn em inglês, muito importante se tu quer vir para a Europa, tem que ter um LinkedIn em inglês, que é assim que o pessoal acha. E eu comecei a receber vaga, eu nunca procurei ativamente, porque eu não pensava em sair do Walmart, mas aí, enfim, o Walmart estava fechando, eu estava começando a ver para outros lugares no Brasil mesmo, e eu comecei a ler com mais carinho as mensagens que eu recebi no LinkedIn. Porque geralmente eu recebia a mensagem, eu via, tá em inglês? Respondiam, ok, não tenho interesse agora, mas obrigado. E eu comecei a voltar nesses caras que tinham mandado mensagem. E falei, oi, sumido, como que você tá? Pô, ia ser legal trabalhar aí. E teve um cara que era uma vaga que nem era para Alemanha, na verdade, era para trabalhar em Barcelona, na Rakuten. E aí marcamos uma reunião no Skype, a gente conversou, tudo em inglês. E ele falou, cara, teu perfil é bom, tem outros clientes aqui. Porque geralmente o que a gente procura no LinkedIn são empresas de recrutamento. Tem outros clientes aqui na Europa, tem Alemanha, tem Holanda. E aí me passou essas vagas, eu me interessei e aí a gente marcou outras reuniões sobre isso. Tá bom, boa. Essa que tu falou agora foi a que tu começou a trabalhar, né? Não, a Rakuten era uma entrevista que eu ia fazer para a Espanha. Aconteceu que eles pediram para eu fazer uma prova, só que demorou tanto para eles entrarem em contato comigo que nesse meio tempo eu já tinha acertado com a que eu tô hoje. Aí eu meio que nem fiz. Mas para a Europa eu fiz umas. Eu fiz para o Banco N26 também. Na época eu fiz, não passei, tinha uma prova técnica para fazer, uma prova bem difícil. E até por isso eu comecei a estudar estrutura de dados. É uma diferença entre as entrevistas geralmente do Brasil e da Europa. Na Europa geralmente são processos meio que tipo as entrevistas que fazem no Google, na Amazon, Microsoft, Facebook, as grandes, né? Que eles querem que você resolva desafios com o mínimo com o Big O Notation, né? Que é a complexidade do código o menor possível. E para isso você precisa saber a estrutura de dados. E aí eu comecei a estudar isso para as outras entrevistas. E acabou que apareceu essa oportunidade de Dortmund. A gente marcou uma reunião, uma conversa no Skype, né? Conversei com o recrutador. A primeira fase sempre é em inglês, é padrão, assim. Eles te chamam para ver se o inglês é bom, para ver como que é a tua parte pessoal, se alinha com os valores da empresa. Não chegam a falar salário ainda, mas eles já tentam sondar uma pretensão salarial, quanto que tu ganha. E aí eles marcam uma outra entrevista, geralmente com o cliente deles ou com o time técnico, para poder ver se você está apto a trabalhar, né, ou não. Irado. E nessas todas que você fez em inglês, você já teve alguma dificuldade em fazer entrevista em inglês ou não? Realmente aqueles filminhos que sua mãe colocava, o jeito da sua mãe já te ensinar inglês desde pequeno já te ajudou nessa hora também? Vou ser bem sincero. Eu fiz bastante inglês, eu sei falar bem, mas toda entrevista dá um nervosismo, dá medo de falar e a pessoa não entender, porque geralmente você fala com outras pessoas que a língua mãe não é inglês. Então você fala com pessoas de outros países que têm sotaque e às vezes é difícil de entender. Às vezes o meu sotaque brasileiro o pessoal não entende. Então assim, eu sempre mandei bem, mas eu sempre ficava com aquele pé atrás, aquele friozinho na barriga de conseguir me fazer entender e entender, né? Deu certo.
os filmes em inglês da minha mãe. Cara, isso é verdade. Tinha muito. Eu já fiz algumas entrevistas em inglês também, e sempre tinha uns accents, né? Uns sotaques que eram mais difíceis de entender, cara. Que eu ficava assim, cara, o que a pessoa tá falando, mano? A primeira coisa que eu aprendi foi falar assim, your accent is hard to listen to. A primeira coisa era pedir desculpa porque não entendia o sotaque direito. A primeira coisa que eu me comprometi a aprender inglês foi essa. Não, tô zoando, cara, mas era tenso aprender, né? Dependendo de algum. A gente não tá tão acostumado com esse inglês mais britânico, às vezes, né? Às vezes a gente aprende, a maioria dos inglês é mais americano e tal, né? Isso daí deve ter feito um pouco de diferença pra você também, né? E até por não usar, né, no dia a dia, a gente não pratica, esquece, né? Não tem como, tem que praticar. Se você não usa, você vai esquecendo. E ficar sem confiança também. Mas é o que tu falou. Sorry, can you repeat, please? Tem que entender que não tem problema. Eles sabem que não é a sua língua mãe. Ninguém tá fazendo um favor pro outro. Eles querem te contratar e você quer um emprego. Então você tem que ir bem tranquilo. Se não entender, fala que não entendeu, pede para repetir. E tem que ir na cara e na coragem, confiança e vai treinando, vai vendo feedback e vai praticando mais, né? Que uma hora vai ficar bom. Então, isso que eu ia perguntar também, se você teve alguma dificuldade nisso. Se algum momento você sentiu que, putz, o inglês que me atrapalhou aqui de eu explicar exatamente qual é esse hard skill que eles estavam precisando, sei lá, e aí você deu um outro jeito nessa entrevista, sabe? Nessa questão de língua atrapalhou eles entenderem qual era o hard skill que eles estavam precisando lá. Entendi, na parte mais técnica, não, nunca tive problema. Aliás, eu tive um problema com alemão agora que eu lembrei no Brasil, porque eu apliquei para uma vaga para Blumenau, tô lembrando agora. Eu ia falar, eu ia perguntar disso, eu lembro dessa história. E tinha que saber alemão. Eu acho. Eu tô lembrando agora, eu tinha esquecido. Eu acho que um trauma apaguei da minha memória, agora eu lembrei. E tinha que saber alemão. E, pô, eu fiz 3 anos de alemão quando eu era pequeno, eu sei alemão. Então eu falei que eu sabia. Marquei a reunião com os caras, fiz a entrevista, a gente conversou. Ele falou, Vinícius, você se importa de eu falar alemão agora contigo? Não, pode falar. Aí eu já, tipo, oi, tudo bom? Oi, tudo bom? Como você tá? Eu tô bem. E ele começou a falar, cara, Gabriel, eu não entendia nada. Eu não entendia nada. Eu nem, cara, eu tô lembrando agora, dá até vontade de chorar. Eu não sabia nada de alemão, não conseguia comunicar, entender o que ele tava falando. E aí na hora ele já falou, ó, puta, a gente precisa de alguém que fale alemão. Pratica um pouco mais, estuda, e aí quem sabe depois, mais pra frente, a gente volta a conversar numa outra oportunidade. E foi aí que eu decidi fazer o curso de alemão para terminar esse ciclo. Então essa época aí eu não consegui me comunicar. Sim, não, então, é isso que eu ia falar, porque eu lembro que quando isso aconteceu, a gente trabalhava junto ainda. Então eu lembro que foi bem antes que tu contou que a tua vontade de ir pra Alemanha e tu começar a ver mais vagas foi quando tu estava no Walmart, mas eu lembro de tu ter feito uma entrevista, tu até falou assim, nem queria tanto, mas depois tu ficou meio orgulho ferido, né? Porque teve que falar em alemão e não conseguiu desenrolar. Eu lembro que tu falou que ia começar a estudar mais porque tinha esquecido, tava enferrujado e tu travou na entrevista. Mas então, esse orgulho ferido acabou ajudando no futuro, né? Eu pensei, nunca mais vou passar por isso. E aí eu comecei a estudar alemão, terminei o curso, acho que foram 3 ou 4 anos, assim, sábado, estudando mais e mais, fora do trabalho, justamente por ter falhado, né? E aí tu pode escolher, ou tu aceita, porque pra mim não ia fazer muita diferença aquele trabalho, mas era mais pelo, que nem o Rubens falou, do orgulho ferido, de não ter passado, e não foi que eu não passei por pouco. O cara deve ter desligado e falado com os colegas dele, cara, esse maluco aqui, ó, botando no LinkedIn que é alemão intermediário, coitado. Deve ter sido piada pros caras. É igual o espanhol, né, velho? Você fala assim, cara, espanhol com português é muito fácil de entender, cara. Aí vai o espanhol falar rapidão, né? Você fala, cara, não entendi uma palavra que ele falou. É tipo isso, né, mano? Em espanhol tu entende ainda um pouquinho, só que nessa ligação tanto que eu tinha esquecido que tinha acontecido isso. Tu comentou agora se eu já tinha passado por uma situação dessa em inglês e eu lembrei do alemão que era uma vaga para Blumenau, se não me engano. Eles tinham um cliente na Alemanha que precisava falar com o cliente. E aí... Eu lembro muito bem. E aí eu decidi estudar e aprender. E aí eu aprendi.
Então legal. Tá, tu passou, você teve um problema, começou a estudar, e aí como que foi nas entrevistas pra Alemanha mesmo? Como que tu sentiu? Porque tu falou aqui que no inglês teve alguns problemas com sotaque, mas desenrolou bem. Então eu queria saber como que foi pra ti na parte de alemão, e não só como que foi, quantas vagas pediam isso? A maioria pedia pra falar alemão também, a minoria, ou era meio misturado? Tu lembra bem disso? Então, nenhuma pedia alemão. Era tudo em inglês. Tanto que a entrevista técnica que eu fiz foi em inglês. Eu falei, assim, eu falei primeiro com o cara do RH, que ele trabalhava para alguma empresa, e todo esse processo foi em inglês. Desde a mensagem no LinkedIn até a nossa conversa de RH mesmo, para perguntar como que era, para testar o inglês, para ver quando que eu estaria disponível. Ele também falou para mim que esse cliente, que é onde eu estou agora, queria algum funcionário para trabalhar bastante com ele, não queria alguém temporário, porque aqui na empresa que eu estou, o pessoal geralmente tem 10 anos de empresa, 12 anos de empresa. Então eu lembro de ter conversado isso com ele. E aí fez essa primeira fase do papo de RH e eu falei direto com o meu chefe, que a gente falou tudo em inglês. Então a gente ficou umas 3 horas em ligação, conversando sobre parte técnica, sobre como que a gente, na época do Walmart, resolvia os problemas de escalar, de ser tolerante à falha, de integração com os outros serviços, como que usava o Event Sourcing, porque para essa vaga que eu tô hoje, eles trabalham com Event Sourcing, Event Driven, e é um site de aposta de jogo. Então, para eles é muito importante ter essa conversa mais reativa, poder cair e não depender de um serviço só, até para poder ter as odds, né, funcionando. Então foi uma conversa técnica bem extensa. E aí ele gostou, eu também gostei, e aí a gente marcou outra reunião depois. Então teve essa reunião técnica e depois teve outra reunião que era mais para ver disponibilidade, para ver quando que eu poderia ir, o que eu precisava fazer, porque depois de eu aceitar a vaga, teve toda a jornada de conseguir o visto no consulado, que demorou uns 2 meses também. Legal. Então, antes da gente passar pro visto, que também é uma das maiores curiosidades que eu tenho, porque a gente nunca conversou sobre isso, e eu sei que, dependendo do país, o processo de visto é lento, é complexo, muita documentação. Mas antes disso, eu queria saber um pouco mais da entrevista. E eu queria que tu falasse de 2 coisas diferentes, que o que eles pediram mais, pensando na parte tecnicamente, nessa vaga que tu passou e nas outras? O que tu sentiu de diferente? O que tu teve que estudar mais porque viu que o pessoal estava pedindo? Boa. Nas outras, uma recomendação que para quem está ouvindo e tem interesse, tem um site que é muito bom para isso, o HackerRank, LeetCode, que são sites de desafios de programação. Então, geralmente, as provas eram nesse sentido, eram exercícios desses sites, onde eles te dão uma questão, por exemplo, um mensageiro tem que ir de um ponto A para um ponto B, qual que é o caminho mais rápido? E aí você tem que usar algum algoritmo específico para poder ter menos complexidade, usar menos tempo, menos memória, né? Então, a maioria das entrevistas que eu fiz, dos testes que eu fiz, na verdade, pediam isso. Porque, geralmente, a entrevista de RH é igual, é um bate-papo mais para ver o seu inglês, para ver onde você trabalhou, que tecnologia você já usou e quando você está disponível. E aí, nas outras entrevistas, geralmente são esses hacker ranks que tem que fazer. Eu tinha feito um para a Amazon e eu tinha feito essa para a N26, que era um projeto, na verdade. Eu tinha que fazer um projeto para eles, para receber requisição. Eu acho que tinha que acessar as últimas requisições. Geralmente são sempre projetos ou desafios que você tem que ter noção de o que é complexidade de tempo, de espaço, qual que é a melhor estrutura para usar, como que você pode fazer com que o teu sistema entregue o mais rápido possível. São complexidades que geralmente no Brasil não tem muito. Geralmente no Brasil, até pela maioria das vagas serem mais consultorias, pelo menos as que eu passei, eles querem saber qual framework tu já trabalhou, querem saber qual projeto tu já usou, se você sabe usar JBoss, se você sabe usar Spring, se você trabalhou com Tomcat. Então, geralmente, é tipo aquele MVC do monolitão. Deve ter mudado, mas pelo menos há 3 anos atrás, 4 anos atrás, quando eu procurava as vagas de consultoria, era mais ou menos isso que eles pediam. Você sabe trabalhar com front-end, sabe jQuery.
hoje em dia nem usa muito mais jQuery, sabe JavaScript, trabalha com Git. E na Europa ninguém perguntou isso pra mim. Ninguém queria saber, eles queriam que eu resolvesse. Ninguém fala de ferramenta lá, né, cara? Meu, eles valorizam muito essa parada do fundamentals mesmo, né? De programação e tal. Sim, Gabriel, aqui eles entendem que aprender framework você consegue aprender em 2 semanas. Você consegue pegar a documentação, ler e você aprende. Agora, aprender como pensar, como programar, os fundamentos de programação, que é geralmente o que você aprende numa ciência da computação ou em uma faculdade, eles dão mais valor para esse lado. E essa foi a maior diferença que eu vi entre os processos que eu fiz para o Brasil e para a Europa, né? Legal, legal, interessante. Então, a gente pode resumir que a maior parte das perguntas na parte técnica estavam concentradas em resolver problemas com algoritmos, estrutura de dados, mais do que a gente pensar em algum framework específico ou linguagem específica, certo? Certo, certo. E os projetos que você tinha que usar framework, o framework não era tão importante. Você podia usar a linguagem que você quisesse, o framework que você quisesse. No fim, eles queriam ver como você ia resolver aquele problema arquitetural que eles têm e como você ia conseguir entregar com a menor complexidade possível e ser tolerante à falha, escalar, enfim. Eles estão mais preocupados com os conceitos de programação do que com as próprias ferramentas que você vai usar. Cara, isso é muito louco. Assim, particularmente eu acho que é uma coisa que poucos desenvolvedores aqui no Brasil dão atenção, aqui essa parte de algoritmo, complexidade desse código. Acho que quando a gente começou a ter um pouco desse cara, memória, tipo, abaixando o preço, você tendo supercomputadores com teras de memória RAM, assim, cara, meu, começou a ficar meio desigual esse negócio de, pra que eu me preciso me preocupar com quanto de memória isso vai gastar e tudo mais. Mas tem, por outro lado, esse outro lance de você, putz, eu preciso responder essa requisição aqui em 100 milissegundos, cara, em 50 milissegundos. E aí o algoritmo entra numa disputa importante aí, né? Eu acho que isso é o que essa galera, talvez, da Europa, de alguns outros apps, assim, grandes, alguns outros sites do pessoal de fora, pensem um pouco mais que a gente, né? Que os brasileiros aqui, né? Não que os brasileiros não pensem nisso, né? Mas é uma coisa mais fundamentos de lá, né? É legal tu falar isso porque até, tipo, eu não sabia o que era Big O Notation, eu não fazia ideia do que era estrutura de dados, por mais que eu tenha visto na faculdade, eu nunca usei no trabalho. Eu comecei a ver mesmo quando eu comecei a estudar para passar nessas provas. E tem um livro que é muito bom, recomendo para quem quiser, que é Cracking the Code. É um livro que ele meio que dá o caminho das pedras para você passar nas entrevistas do Google, Facebook, Amazon. E lá ele fala que essas empresas põem a régua muito alta e põem esses desafios técnicos que a gente pode achar que a gente não vai usar no dia a dia, mas é porque tem muito programador bom. Então eles se dão ao luxo de perder alguns programadores muito bons porque eles querem só os melhores. E aí assim eles conseguem nivelar para cima quem começa a trabalhar, e um cara que sabe esses conceitos consegue aprender um framework ou uma linguagem de programação rápido. Gabriel Lima, se tu tiver mais alguma pergunta sobre a parte técnica, manda aí, porque senão eu queria perguntar um pouco mais como foi no soft skills, sabe? Aquela parte do RH, que é a parte que é um pouco padrão, mas todo mundo tem que passar no final, né? Não tenho mais nada a não perguntar disso. Acho que também tô curioso para saber dessa parte de soft skills aí, que é interessante. Bom, então, Vinícius, aí então a pergunta eu vou dividir em duas partes, que é o que acontecia, o que eles perguntavam, na verdade, se era muito diferente do que a gente já faz no Brasil, que é quase que um padrão, né? Algumas empresas têm testes a mais, perguntas a mais, a menos, e normalmente quantas etapas tu passava para isso, sabe? Porque tu falou que tem a parte técnica, tu teve a parte com o RH, e tu teve uma conversa também com o cara que ia ser o teu chefe, certo? Mas esse era o padrão ou nas outras entrevistas aconteceu de forma diferente? Isso, perfeito. Então, o padrão era ter essa conversa com o RH. Sempre tinha, o próprio recrutador ele te abordava no LinkedIn e marcava um bate-papo contigo, e geralmente eles perguntavam quais empresas você passou, até para poder comparar o que você fala com o teu currículo. Eles sempre pediam um currículo antes, para poder ter um currículo exato antes de mandar para o cliente deles, né? Para eles também não mandarem candidatos que não estão nas expectativas do cliente. Então eles perguntavam sobre a sua trajetória, onde você trabalhou,
se você tinha disponibilidade ou não, qual que era a disponibilidade, tudo isso em inglês, então eles já iam testando o teu inglês também. E eles falavam bastante da empresa. É bem parecido com é no Brasil. Então eles se apresentavam, falavam qual que era o cliente que eles tinham, qual era a empresa, que no caso era uma empresa de apostas, que o dono estava preocupado em ter relação de longo termo com os funcionários, se eu estava pensando em ir para pular para outro trabalho, se eu estava pensando em ficar mais tempo. E é bem parecido com o que a gente tem no Brasil. Não foge muito, não. A diferença é que é em inglês. E aí depois tem empresas que tem uma entrevista técnica, você fala com o pessoal mais sênior, líder técnico, e tem empresas que eles passam direto essas provas. Então eles já conseguem te descartar ou te passar para outra fase antes. Então eles não têm que gastar muito tempo ou não precisam falar com muitos candidatos. E se você passa nessa empresa, nessa prova técnica, geralmente vem o bate-papo técnico, que é o que eu tive com o meu chefe, que foi a segunda parte já. Tá, então deixa eu só voltar para a parte técnica, porque tem uma coisa que eu fiquei curioso com isso que tu falou agora. Em alguma das entrevistas tu teve que... Não dá pra tu ir pro quadro branco, né? Porque foi tudo online, mas tu teve que fazer alguma programação ali ao vivo com alguém ou resolver algum problema ao vivo? Não, mas tem essas fases também. Eles usam, que nem eu falei, esse site HackerRank e CodeLead, eles têm umas features que você consegue pôr um contador, começar uma prova e tem as perguntas que você tem que responder. Então você tem uma caixa para você colocar o seu código, você escreve ali e aí você submete sua resposta. E você pode submeter quantas vezes você quiser. Então você vai fazendo, vai mandando, até ver se você passa em todos os testes, que são 10 testes para ver se, beleza, tua solução funciona, até testes de beleza, tua situação funciona, e funcionaria no pior caso, com N requisições, ou com um servidor a menos, enfim. E então essas provas geralmente são a primeira parte técnica, e depois, na entrevista técnica, tem o quadro branco, mas o quadro branco é mais para Amazon, Google, são essas empresas maiores que tem. As que eu fiz eram mais bate-papo para ver perguntas era para ver para ver como eu resolveria problemas e soluções arquiteturais. Por exemplo, você tem um sistema que recebe um pagamento. Como que você faz? Você faz o processo de pagamento desde o começo até o final? Ou como você faria isso? E aí, geralmente eles esperam que você trabalhe com evento, consuma em outro sistema, porque aí o cliente não fica esperando, você consegue dar um retorno mais rápido para ele. Se falhar essa comunicação, você pode retentar de novo. Enfim, são entrevistas mais conceituais para solucionar problemas arquiteturais. Porque geralmente essas entrevistas são para vagas de mais sênior, líder técnico, arquiteto. Tá bom, eu queria pegar também outro ponto aqui, que a gente falou bastante como foram as entrevistas, e eu queria saber como que tu se sentiu nas entrevistas, porque, por exemplo, eu vou falar um pouco de mim, né? Quando eu fazia entrevista no Brasil, pra mim era ok, sabe? Tipo, eu só fazia e às vezes tu fica um pouco mais nervoso quando tu quer muito trabalhar nessa empresa ou não. E pra fora, eu fiz algumas entrevistas que eu também só tava fazendo pra testar, então pra mim o resultado não era tão importante, mas quando eu tomei a decisão pensei assim, cara, eu quero morar fora, então onde que seria legal, quais entrevistas que eu vou fazer, isso mudou um pouco, sabe? Na minha cabeça eu já ficava pensando antes da entrevista, cara, como que eu vou falar, tenho que prestar atenção no meu inglês, então eu queria saber como tu se sentiu e como tu já queria sair, se isso aumentou a pressão ou não. Cara, é legal porque assim, as primeiras que eu fiz eu fui muito mal. Principalmente na parte técnica. Eu lembro que eu fiz uma para Amazon e eu reprovei. E era justamente esses desafios de complexidade de código, desafios mais técnicos. E aí, depois desse dia, eu comecei a estudar a estrutura de dados, algoritmos. Comprei esse livro que eu recomendei para vocês, Cracking the Code, e comecei a estudar, porque eu sabia que eu queria trabalhar na Europa, eu sabia que o Walmart ia parar em algum ponto, ia ter que procurar outros empregos, tanto que eu estava fazendo entrevista para outras empresas no Brasil, e comecei a estudar esses fundamentos de programação que precisavam para as outras empresas. E assim, eu falhava, eu não passava, mas eu sabia que uma hora eu ia passar, que era só estudar, porque é uma coisa que a gente não vê muito. Então é muito importante também ter um mindset de que você não vai passar de primeira. Pode passar, mas é muito difícil.
Então, é o que eu falo pro pessoal que pede dica também. Faz a entrevista, falha e pede o feedback. Porque aí você vai ver aonde você está e o que você precisa aprender para poder chegar onde você quer. E foi era o que eu fazia. Eu vi que eu fui mal na Amazon, porque eu não sabia estrutura de dados, comecei a estudar. E aí eu fui ficando mais confiante conforme você vai fazendo. Você vai pegando o jeito, vai entendendo como que é a dinâmica desses desafios. Até que chegou essa da Alemanha, e eu nem precisei fazer nenhuma prova técnica, e foi mais o bate-papo sobre soluções arquiteturais, e deu certo. Mas era nervosismo, assim, vocês devem imaginar nessas entrevistas. Tanto do RH quanto do técnico. Cara, acho que acontece de monte isso, né? E acho que depende muito da régua que você coloca ali, né? Pô, você quer passar numa empresa assim que tem minimamente uma estrutura legal e tal, você vai esperar que tenha uma complexidade maior nas entrevistas e tal. E acho que com certeza rola muito essa parada de honra, né? De falar, caramba, não passei e tal. É aquela. É a gasolina do fracassado, né? O cara já. Caramba, preciso estudar essa parada e melhorar e tal. Cara, isso é muito bom, né, mano? Você ter isso, tipo, como uma motivação pra você falar, meu, o que eu preciso estudar pra onde eu vou, né? Cara, se você tá passando tudo de primeira, mano, ou sua régua tá muito baixa, ou você tá indo muito bem. Você já tá estudando as paradas muito anos, porque é muito difícil, né, velho? Mas tu falou uma coisa importante aqui, que é isso de... Tu tem que usar isso como combustível, né? Tem que fazer entrevista. É claro que se tu quer muito, tu vai ficar nervoso, mas tu não passou, tu tem que saber, cara, o que eu errei e como que eu posso melhorar, porque é a única forma de tu dar um passo à frente e cada vez tu tá melhorando um pouco. Acho que a pior coisa é... Tu fez a entrevista, não passou, se frustra e fala, não vou conseguir mais. Tu tem que buscar, tá, o que eu falo, o que falta pra mim pra eu dar o próximo passo e na próxima é melhor, ou voltar na mesma, né? Tu falou até a questão do ego com o alemão e que diferiu o teu ego, e eu me identifico muito com isso, porque também eu lembro que a primeira vez que eu reprovei assim nenhuma, eu fiquei meio, caramba, como assim? Tipo, os caras não vão me fazer proposta, sabe? Então é bom ter essa mente, né? Esse pensamento de, cara, como que eu melhoro? É a hora de vocês falarem que eu passei e vocês mandam uma proposta, cara. Tá? Eu não sei outra parada, não sei isso. Não, acho que vocês mandaram, reprovaram a pessoa errada aqui. Eu recebi um e-mail, mas. Acho que recebi um e-mail errado, cara. Fica só, não vamos marcar. Mas, Vinícius, isso uma coisa. Quantas tu fez mesmo? Mais ou menos, tu lembra? Eu devo ter feito, assim, que eu fiz a parte técnica, umas 5. Sim. Mas tinha umas 10 em andamento também. Porque conforme ia fazendo umas, eu ia vendo que as outras não eram tão legais, aí meio que não dava tanta prioridade, né? Isso daí que o Gabriel falou, e tu falou, Rubens, é muito bom, porque assim, outra coisa que eu acho que é legal falar, é a parte de quem tá com você, dos seus colegas de trabalho. Porque se você tá num ambiente que os caras não querem nada, tu vai fazer essa prova e vai reprovar, e você vai falar, cara, porra, o que você tá fazendo, pô? Ficar tranquilo na tua, não precisa. Ou, cara, tá muito burro, esquece. Agora, se tu tá em um lugar, que era o meu caso, que os caras são bons e tem outra mentalidade, eles falam, cara, por que tu não passou? O que tem que saber? Cara, também não sei, vamos estudar, vamos ver um curso pra fazer. E foi isso que me ajudou também a seguir, e vocês também. A gente tem um grupo no WhatsApp até hoje, pra se ajudar, pra se motivar, pra falar o que tá estudando. E eu acredito muito na frase que fala que você é a média das 5 pessoas que estão mais perto. Então, também quem quer ir para fora e quem quer se destacar, tenta seguir os passos de quem fez isso, não escuta quem não fez. Que é muito mais fácil tu reprovar, continuar no teu emprego e manter, né? E hoje é mais fácil ainda porque a gente tem o online, né? Então, tu se junta a comunidade, junta pessoas, segue pessoas que estão dando dica, e isso sempre ajuda bastante. E até tu falou do trabalho, né? De tu tá num ambiente que ninguém estuda, ninguém tá interessado. Tem duas coisas a fazer, né? Ou tu vai mudar o ambiente, ou tu se muda, né? Eu acho que pra mim é muito filosofia de vida, assim. É sempre bom tu tá com pessoas que tu admira. É claro que nem sempre é fácil falar, mas às vezes é difícil tu conseguir uma vaga, mas é bom ter isso como meta. Como que eu vou pra um ambiente em que as pessoas vão me elevar, sabe? O que eu vou poder compartilhar coisa, receber e vou aprender junto. Bom, legal. Então, parece que tu tava no ambiente assim, né? Antes. Sim, e vou até fazer o gancho que tu falou de seguir as pessoas que dão dica para fazer um jabá aqui.
Eu tenho uma página no Instagram que eu passo, né, conteúdo e tento ajudar quem tá começando, passo com a Dev, depois segue lá. E eu tava num ambiente assim, sim. E outra coisa que é muito importante também para quem quer ir para a Europa, tenta fazer isso enquanto você está empregado. Porque tem uma diferença muito grande de você procurar emprego para a Europa estando desempregado e estando com emprego já, até para o seu mindset. Porque como eu estava empregado, eu sabia que se eu não passasse, beleza, eu estou aqui ainda no meu trabalho, eu não... É ruim, eu queria conseguir? Queria, mas eu não vou passar fome. Então, e até na hora de negociar salário, é bom você estar empregado. Então, vale a pena você já ir aplicando e vendo que você precisa melhorar para também pegando confiança. Sim, isso muda muito, isso é engraçado, assim. Acho que na única vez que eu saí da empresa, quis dar um tempo para depois arrumar outra. No começo de carreira ainda, é muito pior. Tu tá numa situação muito, muito mais complicada de quando tu não precisa, né? É a mesma coisa que a gente falou um pouco atrás da entrevista. Quando eu tava fazendo entrevista só por fazer, eu fiz muita entrevista para praticar meu inglês, né? Pra ser sincero. Cara, era muito fácil. E aí, quando eu queria mesmo, batia um pouquinho daquele nervosismo, assim. Mas outra coisa, Vinícius, eu não entendi o teu Instagram. Tu consegue repetir? Qual que é a conta que tu dá essas dicas? PASQA de Pasco Antônio, Pasco Adele. Segue lá e fala também, manda DM e fala que vocês eram no podcast, vai ser legal saber. Pô, legal. Não, eu ia justamente puxar esse papo agora de, beleza, né? Você fez a entrevista e tal, e aí decidiu ir. Meu, quanto tempo demorou até você passar e até você chegar na Alemanha em si, né? Quando você marcou a viagem, começou a preparar a documentação e tal. O que você sentiu? Eu não sei. Primeiro deixa eu te perguntar, quanto tempo demorou desde o momento que você falou, beleza, aceito a proposta, até você viajar de fato para a Alemanha? Cara, então, foram uns 3 meses desde que eu falei. Porque o recrutador me chamou, e aí, entre ele me chamar e eu conversar com o meu chefe, demorou umas 2, 3 semanas. Eu até pensei, cara, não vou receber mais um feedback, já era, meu inglês é ruim, eu vou tentar fazer outras. Mas nessa época foi até engraçado porque eu tinha sido convidado para ser padrinho de casamento de um amigo meu. E eu acho que era em março isso, mas ele ia se casar em abril, 27 de abril, se não me engano. E quando acertou e me perguntaram qual a sua disponibilidade, eu falei, eu vou ter um casamento, só posso ir depois. E aí no dia seguinte eu peguei o avião pra vir pra cá, porque eles queriam o mais rápido possível, né? Mas demorou uns 4, 3 meses, porque também tem que tirar o visto, né? Sim, mas, cara, isso não é nada. Agora em Portugal, participando do processo de entrevista de algumas pessoas, demora 6 meses, é muito rápido, sabe? O meu mesmo, eu não lembro exatamente quanto, mas certeza que foram mais de 6 meses. Sabe? Só de pegar o visto, mandar documentação, papelada. Mas o teu foi rápido, pô. E agora com essa questão de pandemia, acho que deve estar ainda pior, né? Sim, tá muito pior. Tem gente que tá pra entrar na minha empresa há quase 1 ano. Ele me chamou, eu tô vendo aqui, ele me chamou em dezembro. Era perto do Natal. Aí foi meu presente de Natal. E aí eu vim pra cá 1º de maio. O casamento não foi o do Gabriel Lima, porque nesse tu faltou. Então foi algum outro amigo teu aí. Cara, esse daí eu sei que... vacilão. Eu sei que tu não tava. Vacilão, mas... Cara. Até hoje eu tenho um pouco de mágoa, sabe? Top 3 é arrependimento na minha vida, isso daí. Top 3 arrependimentos. Sério, cara, a gente pode falar aqui que na verdade ele não faltou, mas que ele tava magoado de eu ter casado, da gente não ter mais aquela parceria explosão. Bromance. Acabou o bromance. Pô, foi a montanha-russa de coisas, porque uma época tu terminou, e aí tu veio, e aí, se liga, Vini, se liga. Se liga. Indo almoçar lá onde acharam pelo na comida do nosso colega de trabalho, e a sua, na época não era esposa, mas a futura esposa tava lá com a gente. E aí, ladeira abaixo. Só pra quem tá ouvindo, um pouco mais de contexto, é porque o Gabriel Lima e o Vinícius sempre tiveram um bromance. E aí foi engraçado o Vinícius ter faltado no casamento dele. Cara, então todo mundo falou que o Vinícius tinha ficado magoado. Situação, isso vai ficar registrado, cara. Você tem que no Rubens registrar isso, cara. Mas isso vai ficar óbvio daqui a pouco. Vocês dois têm uma ligação especial aí, mas eu admiro.
Mas olha, o Gabriel Lima falou de uma coisa interessante aí, que foi a primeira pergunta, que foi como que foi esse processo, né? Tipo, além do tempo. Vamos lá, então, entrevista, gostei da empresa, fiquei nervoso, esperei ali, me chamaram, passei. Cara, e agora vou me mudar. Antes de perguntar de ti, antes de falar de você, como foi com tua família? Porque, cara, é uma mudança gigante, tu não tá saindo de Santos pra ir pra São Paulo. Então, como que tua família reagiu a isso? Cara, é até engraçado tu falar isso, porque na época eu tava namorando ainda. E como eu não sou cidadão europeu e nem era casado, eu nem ia poder trazer a minha namorada da época. E, cara, foi uma decisão difícil. E eu tomei a decisão certa. Eu acho que a gente tem que se colocar em primeiro lugar. E era uma oportunidade única, eu não ia poder deixar passar. E eu acho que se eu não tivesse vindo, eu ia me arrepender pro resto da vida. Ia ficar pensando como seria, como seria. Os meus pais foi bem tranquilo, porque é lógico, saudade, né? A vida inteira na asa da minha mãe, do meu pai, sai assim do nada. E não é que eu tô saindo pra outra cidade, eu tô saindo pra outro continente. Não dá pra tu pegar um ônibus e me visitar. São 13 horas de voo. Eu ia pro continente que eu não conhecia ninguém, não sabia falar o idioma. Minha mãe estava preocupada por isso também. Como que você vai se virar lá? Meus irmãos foi mais tranquilo, porque irmão é bem mais tranquilo, eles apoiaram na hora, mas eles entendem, a gente entende também. Irmão só manda um beleza só é. É, É ele só isso. mandou o Pix pra mim e falou, ó, não esquece de mim. Deixou o Pix lá, que nem tinha na época, mas ele nem liga tanto. O que pesou mais foi o lance da namorada na época, de... Ah, tu vai me deixar, mas aí como tu vai pra lá, tu vai estar na Alemanha, vai ficar sozinho lá, e assim, foi muito bom. Eu agradeço demais a minha mãe, meu pai, a criação que eu tive de saber diferenciar as coisas, de saber falar não, de saber me dar valor e colocar na frente. Saber que ia ser temporário, depois poderia vir, mas que eu não podia perder essa oportunidade. E então foi o único atrito assim, mas também eu me decidi rápido, eu não fiquei pensando muito, era uma coisa que eu queria. Desde sempre, desde que eu comecei a trabalhar, eu queria. Eu acho que tu lembra, Rubens, que eu apliquei para o Ciências Sem Fronteiras uma época, mas não me aprovaram para ir para a Alemanha porque eu tinha muita falta na faculdade. E, e foi outra coisa que eu me arrependi assim. Então, você tem a oportunidade agora de falar que você se arrependeu, né? Minha mãe falava, vai para a faculdade, estuda. Pede perdão pros professores, cara, agora em rede nacional aí. Pede desculpa, Cara, fala que você se arrepende. eu não vou pedir porque eu faria de novo. Assim, eu não deixei de ir na faculdade para ficar sem fazer nada. Eu sabia que eu estava no trabalho, que eu aprendia muito mais no trabalho e era uma oportunidade de crescer. E eu tenho certeza que se eu tivesse focado na faculdade, estudado, feito tudo certinho, eu não teria crescido profissionalmente tanto e não teria a oportunidade que eu tenho hoje de vir para a Alemanha, de poder trabalhar aqui. Talvez seria melhor ter vindo sem fronteiras, seria, mas eu ia ficar um ano aqui e ia ter que voltar, né? Então você tá me dizendo que você deixou de ir pra faculdade, não foi pra você jogar LOL não, né? Foi pra estudar tecnologia. Não, e é até engraçado porque o único professor que eu não faltava era o Fernando Bassi, que até um abraço pra tu, que eu sei que você está escutando. Ele tinha, no mesmo dia da aula dele, tinha futebol da empresa, e ele não deixava eu ir pro futebol. Às vezes eu ia, mas ele ficava bravo quando eu voltava pra ir jogar, e o pessoal da empresa tirava sarro dele. Mas eu nunca dei tanto valor assim pra faculdade, até talvez por não ter que pagar a faculdade, porque meu pai é professor, então eu tinha bolsa. Então eu tive esse privilégio de não ter que pagar. E aí eu, estando já inserido no mercado de trabalho, já sabia o que precisava. E, enfim, a gente pode falar depois sobre faculdade e como aprender em outro podcast. É uma discussão legal também. Vai dar um episódio legal. Mas então, beleza, legal. Foi uma explicação bem legal, boa. Só que tu acabou falando muito mais, até porque eu perguntei mais da tua família, mas como foi pra ti? Tu contou um pouquinho aí, porque tu teve que tomar uma decisão, mas como que foi? Tipo, tu ficou muito ansioso? O que parece que sim, porque tu falou que 4 meses demorou muito e 4 meses é metade do que foi pra mim. Ou foi simples? Falar, cara, só fazer o processo, esperar e vambora. Pra mim foi muito simples, até porque a ficha não caiu, eu acho. Porque quando eu recebi o sim e eu comecei a me preparar, eu estava muito atarefado no Walmart, tinha que entregar o projeto. Então nem deu tempo de eu pensar, nossa, eu tô indo para um outro continente que eu não conheço ninguém,
eu não sei falar o idioma, eu não sei se esse cara que tá me contratando existe mesmo, se eu vou chegar lá e vão roubar meus órgãos. Assim, eu fui muito corajoso. E nem deu tempo de eu pensar e refletir mesmo no que estava acontecendo. Porque, que nem eu falei, uma coisa é ir para outra cidade e se der algum problema você pode pegar um ônibus e voltar para casa dos seus pais. Outra coisa é estar em outro continente que você não conhece ninguém. Eu acho que a ficha só caiu mesmo quando eu cheguei aqui. E aí eu acordei e vi que eu estava longe e não tinha mais o que fazer. Mas o processo, até por esse projeto que estava rolando no Walmart, não deu muito tempo de eu ficar pensando. Eu me decidi ir, eu sabia que iam ter os lados positivos e negativos, eu ponderei, ia ter muito mais lado positivo, e na época o euro nem estava tão alto, na época era 4 euros só. Se fosse hoje em dia eu iria, certeza, tá quase 7. 4 reais o euro. Né? 4 reais o euro, isso. Então, eu acho que na verdade a ficha não caiu tão cedo, demorou para cair. Porque se você, hoje pensando, talvez, não sei se foi irresponsável, mas eu não refleti tanto quanto eu acho que eu deveria ter refletido sobre essa decisão. É que conforme você vai ficando mais velho, né, cara, você vai pensando mais na... Acho que quando a gente é mais novo, a gente não pensa tanto, né? Sei lá, cara, vamos, na Europa, vamos lá. Conforme vai ficando mais velho, começa ficando mais chato com decisões, gente. Eu acho que é normal. Também, mas eu me identifico bastante porque foi parecido. Todo mundo perguntava o tempo inteiro: tu tá nervoso, tá ansioso? E às vezes eu até falava que sim, só pra não decepcionar, sabe? Porque às vezes eu falava não, e a pessoa falava: como assim? Tu vai se mudar? Só que pra mim, até chegar aqui, minha vida tava de certa forma normal. Era mais preocupação de se o visto vai sair ou não, mas fora isso, minha vida, claro que mudou um pouco. Tu tenta ver mais as pessoas, sabe? Tu sabe que uma hora tu não vai chegar, mas fora isso, não muda muita coisa. E eu acho que pra tu deve ter sido parecido também no momento de dar tchau pros teus pais no embarque ali. Ali foi, eu acho, que onde eu realmente percebi. Pior momento. Porque eu não tava, assim, eu não tava chorando antes, não conversava com minha mãe sobre isso, a gente tava normal, tava meio que, ele vai pra Alemanha ali e já volta. Só que na hora que você tem que passar aquele portão e aí não tem mais volta, ali foi, a gente começou a se abraçar, a chorar, aí ali foi difícil. Quem que chorou mais, Vini? Momento revelação, seu pai ou sua mãe? Acho que foi minha avó, na verdade. Minha avó foi Ou que seu mais irmão chorou. ou seu irmão de felicidade que ia ter o quarto só pra ele? Meu irmão tava feliz que ele ia pegar meu quarto. Porque meu quarto era maior que o dele. E ele já falou, esse quarto é meu agora, pode ir. Toma aqui minha camisa do Brasil que tu esqueceu a tua. E foi isso. Ele te deu a camisa? Mas deu porque... como eu falei, tipo, eu não tava me planejando tanto. E aí na semana de ir embora eu pensei, puta, ia ser legal ter uma camisa do Brasil pra levar. Vai ter Copa, né, próximo ano. E aí eu não tinha camisa do Brasil, não achava pra comprar, era muito caro. E aí no dia meu irmão tava com uma camisa do Brasil e ele falou, pega aqui, minha camisa ficou com o teu quarto. Aí foi isso. Tá, legal. É legal, meu irmão também me deu uma camisa, só que do Corinthians na época. Pô, foi irado. Tipo, quando ele chegou assim, acho que um dia antes, chegou com a camisa, aí foi a hora que dá aquela emoçãozinha assim, tu fala, caramba, cara. Suou o olho, né? Suou um pouco o olho. E tu tá falando da família, eu nem quis que minha família fosse no aeroporto, cara. Falei, despedida é aqui, porque eu fiquei, mano, depois eles vão voltar do aeroporto até Santos, todo mundo meio abalado. Falei, não, ó, despedida é aqui e eu sigo pro aeroporto, mas é tenso mesmo. A segunda vez que eu voltei, né, depois pra voltar pra Alemanha, eu fui sozinho pro aeroporto por causa disso. Minha avó, eu falei que foi a que mais chorou, ela chorou em casa, porque ela também não foi pro aeroporto. Sim. Difícil. Chora no quarto, né? É mais confortável, pelo menos. Eu falei, vamos, tem que voltar minha mãe de ônibus 2h30 no ônibus. Eu falei, não, fica aí. Chora aqui no quarto mesmo, que é melhor. Mas momento difícil. Minha mãe chorava quando eu ia de Santos pra Campinas e voltava no final de semana, cara. Tipo, imagina quando eu for pra fora do país, cara. Tipo assim, a mãe é mãe, né, velho? Mãe é a primeira a chorar já, cara. Mas eu imagino que aí, nesse esquema de fora do país, além da mãe, aí chora o pai, chora a avó, chora todo mundo mesmo. Chora todo mundo. Sim. Não é tão perto, né, cara? Tem um pouco bate um pouco esse sentimento, acho, né, pra vocês, de falar assim, meu, cara, tipo, se eu quiser esse final de semana lá, não dá assim tão rápido, né? Não tem um pouco isso na cabeça, assim. Sim, essa é uma grande diferença, porque quando eu tava morando em São Paulo,
Ó, 1h30, né? Porque fim de semana não tem tanto trânsito. Tu desce pra Santos ali, 1h30 tá em casa, acabou. E 3 horas eu tô na Alemanha, sabe? É outra coisa. E no Brasil é 12 horas, né? Sei lá, mais ou menos 12 horas. Não voltei mais lá. Eu acho que eu me defendia falando, eu tenho irmão gêmeo, ninguém vai sentir falta. Brincando, né, pra não ter que pensar. Mas na hora de ir embora não dá, não tem como. Eu não vou falar pra vocês, quem tiver a oportunidade de fazer isso, porque é ruim. Mas já se prepara que essa despedida é difícil. Sim, sim, sim. E ligar pra casa também nos primeiros dias de festa. Tá todo mundo triste ainda, né? Tipo, feliz e triste. O mais engraçado é que é uma mistura, né? Tá todo mundo orgulhoso, todo mundo feliz, falando vai mesmo, mas ao mesmo tempo tu percebe que as pessoas ficam assim, caramba, sabe? Tá indo mesmo. O menino Vini tá ganhando o mundo. Sério, né? Era só modo de falar, né? Sim, Não era pra você ir de verdade, não, gente. Sim, sim, sim. Mas, cara, a gente parou bastante nesse assunto porque eu acho que é bem legal, é o que normalmente as pessoas não falam, mas pra quem é apegado à família, né? Eu tenho até um amigo que pensa, né, em morar fora. E eu não dou opinião em geral, assim. Eu tento falar o que é bom, ruim, mas eu conheço que esse cara ele é muito apegado à família. É o cara que todo fim de semana, a família dele sempre tem pagode, sabe? Todo fim de semana, mó galera, sabe? Aquela família barulhenta que vai tocar. Chega lá, tu fica perdido de tanto barulho, todo mundo falando. E eu fico pensando nisso, eu falo, cara, como que ele vai morar fora, sabe? Porque essa é parte da rotina. Ele, os irmãos, família gigante, todo fim de semana vai todo mundo na casa da mãe deles e fazer festa. Eu falei, cara, então é uma coisa que tu tem que colocar também na balança, né? Então, de viajar. Então, por isso que não é uma coisa tão falada, mas eu acho que é importante até tu falar como foi tua experiência nisso. Mas eu gostaria então de mover um tema aqui, porque a gente falou de sentimento e agora vamos falar de outro, que é a raiva, né? A parte burocrática. Quantos documentos tu teve que juntar? Quer dizer, não precisa falar, mas quanto tempo demorou? Foi fácil, difícil? Como que foi a parte de documentação? Porque Cara, até sair o visto, nada é certo. Tu pode passar na vaga, tu pode ter passagem, tu pode já ter visto apartamento, mas tu tem um grupo de pessoa que vai decidir teu futuro ali, literalmente, e tu não tem nada pra fazer. É só mandar e esperar. Como que foi o teu? cara, essa é a parte mais difícil. É mais difícil que qualquer prova técnica. É a burocracia. E na Alemanha é muito burocrático. Eu não sei como que é Portugal, mas aqui eu recebo carta até hoje. Eles mandam carta porque eles querem tudo em papel. É muito burocrático. E assim, o visto que eu estava aplicando era um visto para quem é especialista, né? Que é o Blue Card que eles falam na Alemanha, que são para as pessoas que têm curso superior, bacharel, e tem 5 anos ou 4 anos de experiência. São para as pessoas que eles não conseguem achar aqui. E até por isso as entrevistas técnicas eram difíceis, porque eram para vagas de especialista. E para esse visto, tem muito, muito formulário. É sério, no consulado tem uns 10 formulários que você tem que levar para a embaixada alemã, que fica em São Paulo, mais perto. E eu não sou um cara organizado. Então, sempre que eu ia de Santos para São Paulo, eu esqueci alguma coisa. Ou eu não imprimi a parte de trás do formulário que eu não vi, ou eu esqueci uma foto 3x4, porque não é foto 3x4 que tem que levar, é foto biométrica que eles falam. Então, eu lembro que eu tive que fazer 2 bate-voltas para São Paulo de ônibus para poder resolver, porque faltava documento, era muita coisa. E até porque, na própria documentação, não é tão claro que você precisa. Porque tem parte da documentação que o seu empregador que tem que dar. Eu tive sorte desse recrutador também trabalhar com isso. Eles me indicaram uma pessoa só para me auxiliar. Ele só me auxiliou, mandava e-mail e respondia na hora do que tinha que fazer. Tamanha burocracia que é. Uma pessoa não consegue fazer sozinha. É muito difícil. E se você está se preparando para ir para a Europa, se você não tem cidadania europeia, né, eu acho que com cidadania é mais fácil, já se prepara já compra uma pastinha. Eu tive que comprar uma pastinha para guardar os formulários, para guardar os arquivos, fazer um checklist no Google Keep dos arquivos que eu já tinha feito, porque é muita burocracia. E você não ganha o visto final, você ganha um visto, pelo menos no meu caso, eu ganho um visto temporário para você poder ficar 3 meses lá e nesse tempo tirar o visto na Alemanha, que você precisa de mais documentação na Alemanha, na embaixada alemã lá, para comprovar residência, empregador. Mas um momento muito simbólico dessa parte que eu gostei foi a hora do contrato.
porque para você poder tirar o visto, você tem que levar o contrato com o empregador. Então eles mandaram para mim a versão digital, eu assinei, só para a gente já ter uma versão digital assinada, mas eles também mandaram a versão impressa pelos correios, né? Pelo DHL deles. Então, quando eu recebi aquele documento, foi marcante, porque, cara, eu tava ali com um contrato que eu tava empregado na Alemanha, e mesmo assim eu não podia fazer nada, porque a moça do consulado alemão falou que eu esqueci a foto e falou que eu não tinha os documentos certos, mas é bem burocrático. Eu não sei como foi o teu também, Rubens. Para Portugal é assim também. É a mesma coisa, demora bastante. A documentação não é simples, mas na minha empresa a gente tem uma pessoa dedicada a isso. Tipo, tem uma equipe de mobility, né? Porque eles contratam bastante gente de fora, não só do Brasil, mas de outros países. Então, ela é advogada até, então ela facilitou muito. Mas mesmo assim foi complexo. Então eu não imagino a tua situação. É que tu teve alguém para ajudar, né? Mas eu fico pensando no pessoal que vem sozinho, sabe? Se para mim foi difícil, foi complexo, tem algumas horas que tu fica totalmente perdido, sabe? Tu não sabe mais. Fala, o que mais eu tenho que levar? O que tá faltando? E sempre as dúvidas. Então, para mim, pelo menos, eu acho que foi a pior parte do processo todo. Foi a burocracia. Cara, e era tanta coisa e tanto e-mail que eu tinha que trocar que eu virei especialista. Tanto que o meu chefe, quando eu estava aqui, ele perguntou para mim, Vinícius, tu consegue ajudar? A gente quer contratar uma colombiana, só que a empresa que faz isso é muito caro. Tu consegue auxiliar ela com o teu know-how? E eu conseguia, porque de tanto ter que fazer, é muito chato. Mas é uma receita de bolo. E como eu era o primeiro também estrangeiro que a empresa que eu estou contratando, eles estavam meio que perdidos, não sabiam me ajudar direito. Contrataram essa empresa para me auxiliar, mas, por exemplo, quando eu vim para cá, eu tive problema com a casa que eu tava. Dá para falar depois, eu acho, em outro podcast sobre adaptação, sobre atrapalhada, perrengue. Mas eu tive que me virar e foi bem difícil essa parte de eu receber o contrato até conseguir o visto. Até porque eu já estava com a passagem comprada, né? Então tinha um deadline para conseguir o visto na embaixada. Boa, Vinícius. Eu acho que a gente conseguiu cobrir bastante coisa. Tu tem mais alguma palavra final, mais alguma dica ou algo que a gente deixou de passar que tu acha que é importante? Eu acho que não. Acho que a gente conseguiu cobrir os tópicos importantes para quem tem interesse em trabalhar na Europa. Tem que saber que não cai do céu, você tem que estudar, tem que se dedicar, tem que estar disposto a sacrifícios. Eu vim para cá 3 anos atrás, eu tinha 24 anos, então, sim, eu não era tão novo, mas eu era novo para a nossa área, se você for comparar com quem atua na área. Você tem que estar disposto a fazer sacrifícios. Não vai ser sempre fácil, você tem que estudar, tem que dedicar seu tempo. E se você quer, eu só posso aconselhar, correr atrás. Vale muito a pena, porque as oportunidades que abrem para você são inúmeras. E se você quiser ajuda, pode, que nem eu falei, pode mandar uma DM para mim. Se quiser bater um papo, a gente pode conversar e te ajudar a realizar teu sonho. Muito legal, Vinícius, você deu dicas mega preciosas, assim. Cara, você falou sobre a importância do inglês, sobre aprender inglês e ficar à vontade até para você explicar as coisas que você precisou explicar durante a entrevista. Você falou sobre a importância dos algoritmos, de estudar esses fundamentos, deu dica aí do livro. Então, cara, deu dicas muito preciosas mesmo para quem está querendo ir para fora, para quem está querendo fazer essa mudança, né? Que eu acredito que seja algo que todo mundo ali tem vontade de fazer em algum momento da vida, né? Então, muito legal. Tem alguma coisa que você fala hoje em dia assim, fala, cara, se eu tivesse feito isso naquela época, no momento da viagem ali, seria muito mais fácil. Hoje o meu Vinícius de 27 anos, 27, né? 3 anos depois, é isso? 27. Hoje o Vinícius de 27 anos, ele faria o quê hoje para tornar esse processo de mudança, enfim, tudo que você fez aí para vir para ir para a Alemanha? Tem alguma coisa que você faria diferente? É difícil falar. Se eu conversasse com o Vinícius no início da carreira, talvez eu tivesse investido mais tempo em estudar em conteúdos mais importantes, até porque no começo da carreira eu era um pouco acomodado, eu não queria saber de muita coisa. Vocês me ajudaram bastante, indicando ir para eventos, tipo QCon, participar, fazer curso, estudar e procurar melhorar.
eu tive a sorte de trabalhar com pessoas muito boas, que me ajudaram demais, então isso é o que eu daria de conselho para outra pessoa também. No teu trabalho, busca quem quer crescer, tenta fazer um mastermind das pessoas que querem a mesma coisa que você, porque gente para falar que não vai dar certo para te colocar para baixo é o que mais tem. Tenta escutar quem já passou por que você quer passar e investe seu tempo. Se você quer, se você acha que vai dar certo, se é um sonho teu, investe seu tempo e tenha coragem para fazer. Boa, obrigado pelo trabalhar com pessoas, né, que te elevam. Muito obrigado. Vou considerar isso um elogio para mim e para o Gabriel Lima. E Vinícius, muito obrigado pelas dicas. Eu acho que de verdade, tem muita coisa assim que a gente nunca teve oportunidade de falar. Eu acho que nenhuma das perguntas que eu fiz aqui eu tinha feito, né? A gente sempre conversa por texto, na maioria das vezes, então era mais complicado perguntar. E agora eu consegui entender realmente como foi o teu processo. Então, obrigado por compartilhar. Acho que é muito útil. Se alguém tiver mais dúvidas, vai lá no Páscoa Dev e também segue a gente no Instagram, vai estar aqui na descrição do podcast, os nossos links. Em breve a gente volta para falar como que foi tua chegada, né? Então acho que no próximo a gente pode começar de aterrissou na Alemanha, como que foi, né? Porque, como tu mesmo falou, tu não sabia alemão, né? Eu lembro que tu comentou naquela entrevista que eu estudei e depois eu descobri que eu não sabia alemão. E acho que não é que não sabia, é que no dia a dia é diferente do que tu aprende na escola. Então a gente volta nesse ponto e é isso, pessoal. Obrigado, Gabriel Lima, obrigado, Vinícius. A gente volta daqui a pouco para conversar um pouco mais, né? Acho que na próxima como que tá sendo a carreira do Gabriel Lima, porque eu tenho bastante perguntas, né? Para saber como que tá sendo a tua vida como tech lead. Bora. Obrigado, gente. Valeu, hein? Obrigado, pessoal. E só para falar, eu realmente não sabia. Eu fiz uma prova de proficiência, eu recebi um papel que fala, cara, tu não sabe nada, tu tem que começar do zero. Mas depois eu explico como que foi isso daí, que foi outra derrota também. Valeu, pessoal. Obrigado pelo tempo. Obrigado, até mais e valeu!